Olá pessoal, continuando nosso estudo sobre combinação de funções, né? Então nós já falamos de transformação de funções, né? Onde nós falamos de translação, quando a gente pensando de forma gráfica aqui, né? Pega a função e desloca essa função ou para a esquerda ou direita, ou cima e embaixo, certo? Falamos de expansões, tanto na vertical quanto na horizontal, né? Quando a gente vai basicamente comprimir ou esticar a função, né? A gente pode pensar desse jeito quando fala em termos de gráficos. Em termos matemáticos, né? A translação vai ser quando eu somo ou subtraio uma certa constante, ou na minha função toda, e eu vou ter o deslocamento vertical, certo? Então aqui no caso essa empreta é a minha f de x. Se eu somar uma desculpa. Se eu somar uma determinada constante a toda essa função f de x, então eu desloco toda a função para baixo. Se eu subtrair uma determinada constante de toda essa função f de x, eu desloco ela toda para baixo, né? Se eu pegar e somar a minha constante no x antes de aplicar na função, né, eu vou deslocar na horizontal, certo? Então, se eu somar, o que vai adiantar? O que vai acontecer? Eu vou adiantar. Então, eu vou levar para a esquerda, que é a minha função. Se eu subtrair uma determinada constante, eu vou atrasar. Então, eu vou levar ela para a direita. Né? Minha translação. Minha expansão é quando a gente multiplica, certo, por uma determinada constante. Se essa constante eu multiplicar a função toda, aí eu faço uma expansão na vertical, certo? Se essa minha constante for maior do que 1, aí eu vou esticar, digamos assim, né? Puxar mais para cima a minha função. Se essa minha constante estiver entre 0 e 1, então eu vou, digamos que espremer, né? Vou deixar ela menorzinha, certo? Mais achatadinha. Isso quando eu multiplico a função toda. E se eu multiplicar o x antes de aplicar o x na função, aí essa minha expansão ela vai ser na horizontal, né? Se eu multiplicar por uma constante maior do que 1, o que vai acontecer? As coisas vão ocorrer mais rápido. Então, um exemplo lá, deixa eu cosseno aqui em roxo. O cosseno de 2x ele vai ser o quê? Ele vai ser mais rápido. As coisas vão acontecer mais rápido. Se eu multiplicar por um valor entre 0 e 1, o que vai acontecer? As coisas vão ficar mais lentas, né? E eu tenho aqui então a minha função em laranja aqui, né? Cosseno de meio x. Então passa a ter o mesmo tipo de comportamento, mas agora mais lento nesse comportamento. Tá? Mas aqui a gente só está falando de valores maiores do que 1 e de 0 a 1. E se for um valor negativo? Mas quando é negativo, a gente trata separado essa parte do negativo. Tá? Porque toda vez que aparece valor negativo, a gente tem o que? Uma reflexão. Se eu multiplicar toda a minha função por menos 1, eu tenho uma reflexão aqui em torno desse eixo x, desse eixo y, desculpa, minha reflexão aqui na horizontal, certo? Desculpa, na vertical, se eu multiplicar todo meu f de x, se eu multiplicar todo meu f de x menos 1, a gente tem a reflexão aqui em torno do x, a reflexão na vertical. Se eu multiplicar o x por menos 1 antes de jogar na função, aí sim a gente tem a reflexão na horizontal, que é em torno aqui do meu eixo y. Então essas são formas de encontrar novas funções a partir de funções que nós já conhecemos. Né? E, por exemplo, de esboçar gráficos. Também existem outras formas, que é a forma de compor funções. Então, por exemplo, se eu tiver a função... Se eu tiver a função raiz de 2x mais x a terceira, né? Essa aqui é a minha função f de x. Eu posso entender que na verdade eu tenho duas funções. Tenho uma função g de x e eu tenho aqui uma função h de x. G de x igual a 2x, raiz de 2x, e h de x igual a x a terceira.
Aí eu posso dizer então que o meu f de x, ele é o quê? Ele é igual a g de x mais h de x. Então eu posso entender que esse meu f de x aqui, que é tudo isso, é na verdade a soma de duas funções menores. A soma da função g de x, que é raiz de x, com a função h de x, que é x a terceira. O que é útil nessa definição? É que nós podemos estar tanto somando, subtraindo, multiplicando ou fazendo quociente de funções de uma forma em que é mais fácil a gente, principalmente, a gente encontrar os domínios e as imagens da função. Então, por exemplo, aqui nessa função, se eu quiser calcular o domínio e a imagem dela, eu tenho que o quê? Eu tenho que analisar a função como um todo. Raiz de 2x mais x a terceira. Se eu pegar só o raiz de 2x e quiser analisar o domínio e a imagem, é realmente simples. Se eu quiser pegar só o x a terceira e analisar o domínio e a imagem, também é realmente simples. Então eu posso olhar para eles separados e depois compô-los aqui pela soma, né? E encontrar o domínio e a imagem da nova função f de x. Não só domínio e imagem, tá? Mas tem muitas coisas que lá na frente vai ser útil pra gente. Porque a gente já trabalhando com limites, já trabalhando com derivadas, integrais, vai ser útil entender funções como várias funções separadas. Por hora, vamos pensar, por exemplo, na questão de domínio e imagem. Então a gente pode estar somando funções, subtraindo funções. Quando nós fazemos isso, para simplificar, para não ficar f de x mais g de x, a gente costuma colocar assim, f mais g de x. Já que as duas funções dependem de x, simplesmente coloca assim, f menos g de x. As duas dependem de x, então... Nesse caso, a gente tem um domínio para f e tem um domínio para g. O a e o b, domínio de f e domínio de g. Quando eu faço a combinação dessas funções, né, essa soma aqui, o domínio tem que respeitar as duas funções que eu usei para somar. Então o domínio dele tem que ser a interseção dos dois aqui, certo? Então, um exemplo, raiz de x e raiz de 2 menos x. O 2 menos x dentro da raiz, certo? Eu quero somar. A soma é simplesmente juntar, né? Raiz de x mais raiz de 2 menos x. Não tem mistério, né? O que eu preciso tomar cuidado? Exatamente com os intervalos do domínio, né? Então, o domínio de raiz de x é qualquer número não negativo. Então, de 0 até mais infinito, incluindo 0, certo? De 2 menos x são números de menos infinito até o 2 positivo, incluindo 2. Né? Então, tem um menos bem aqui, né? Está refletido para o outro lado. Ele aceita números negativos até o 2. Eu tenho que fazer a interseção dos dois. A interseção dos dois conjuntos, A e B, vai dar o quê? Números de 0 até 2, certo? Então, números de 0 até 2. Então, o domínio dessa função, que é a soma deles, é apenas 0 até 2. Então, essa função aqui, ela só aceita números de 0 até 2. Se nós fizermos o produto ou o quociente das funções, da mesma forma, o domínio vai ser simplesmente eu multiplicar as funções ou dividir as funções, tá? Não tem mistério. Mas da mesma forma eu tenho que respeitar a interseção dos domínios. Com mais uma questão aqui. Se eu estiver fazendo o quociente de duas funções, a função que está aqui embaixo, no denominador, ela não pode assumir valor zero. Eu não posso multiplicar nenhum número por zero. A multiplicação por zero é uma indeterminação. Então, o g de x ele nunca vai poder assumir valor zero. Em outras palavras, eu nunca posso escolher um valor de x que zera o g de x. Então, no quociente, os valores possíveis de x têm que pertencer à interseção a e b, certo? Que é o meu domínio da nova função, tal que o valor de x que eu vou colocar, ele tem que ser, ele não pode nunca zerar a função.
todos os valores de x, quando aplicar na minha função g, tem que dar um valor da função diferente de zero. Tá? Aqui era para ser o sinal de diferente. Quando eu converti para PDF, a fonte bagunçou. Tá? Aqui vai ser diferente. Então g de x é diferente de zero. Exatamente porque eu não posso ter uma divisão por zero. Tá? Então, exemplo, eu tenho a função x², f de x, e tenho a função g de x, que é x menos 1. Qual o valor e o domínio da função f dividido por g de x? X², domínio, qualquer número real, certo? Nós já falamos disso. Imagem, números reais não negativos. Ok? O g de x, x menos 1, domínio, qualquer número real é possível aqui, ok? Não tem nenhuma restrição, números negativos e positivos. E a imagem também são todos os reais, né? Para qualquer número real que eu colocar, eu vou ter ali um resultado n menos 1, né? Então, também eu posso ir tanto para menos infinito quanto para mais infinito. O domínio vai ser a interseção dos dois. Aqui qualquer número real, aqui qualquer número real. Então, qualquer número real atende à interseção deles. Porém, o g de x não pode nunca zerar. Qual é o número qual é o valor de x que zera o g de x? Então, x menos 1 é igual a 0, quando x é igual a 1. Então, eu não posso colocar o número 1 no lugar do x, porque senão vai dar uma divisão por 0. Então, para essa combinação de funções, né, o domínio da f de x, qualquer real, o domínio do g de x, qualquer real. Como é um quociente, o g de x não pode zerar, então o x tem que ser diferente de 1. Qual o domínio dessa função? Qualquer número real tal que o x é diferente de 1. Então, qualquer número real com a exceção do número 1. O número 0.9999 pode. O número 1,00001 também pode. O que não pode é o número 1, exatamente o número 1. Tá? Então essa é a minha combinação de função aqui quando a gente aplica o quociente. E uma outra forma para a gente finalizar aqui, a gente também pode compor funções, também pode combinar funções fazendo a que a gente chama de composição das funções. O que é a composição das funções? É colocar uma função dentro da outra. Então, por exemplo, eu tenho a função f de x igual a x², ok? E eu tenho a função g de x igual a, vou chamar de seno de x. Tá? Então, tenho a função x² e a função seno de x. E eu tenho uma outra função agora, que é seno de x². O que é o meu seno de x²? O meu seno de x², eu posso observar assim, olha. Aqui dentro eu tenho o x². O x² é quem? É o meu f. Fora, né, eu tenho a minha função seno. A função seno é essa aqui. Se eu for fazer essa continha aqui, digamos que eu dei, olha, x igual a 2. Se o x for igual a 2, qual o resultado do seno de x²? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 2, substituir aqui no lugar do x, certo? Primeiro eu vou tirar o quadrado dele, calcular o quadrado dele, certo? Então, primeiro eu vou fazer o f do 2. Resultado vai ser igual a 4. E depois eu vou pegar esse 4 e calcular o seno, né, do valor 4. Então, depois eu vou pegar o g e vou colocar esse 4 aqui dentro para calcular o seno do valor 4. Certo? Então, eu peguei o x, o valor de x que eu dei,
joguei no meu f, o resultado eu joguei aqui dentro do g. Então o que que eu fiz aí, resumindo? Eu peguei o meu g, dentro dele eu coloquei o f, e dentro do f eu coloquei o x, né? Então eu peguei o x, apliquei primeiro no f, o resultado dele eu joguei dentro do x, né? Entenderam a ideia aqui? Então isso é o que a gente chama de composição de funções, né? E assim, a gente costuma representar dessa forma f bolinha g, muita gente chama de fog ou fog de x, tá? Mas isso aqui não é um O, é uma bolinha para indicar a composição. O que significa isso aqui? Significa que o g de x vai ser colocado dentro do f. No nosso exemplo aqui que eu coloquei foi, por exemplo, o g bolinha do f de x, né? Então aqui foi isso que eu fiz, g bolinha do f de x. Percebam que faz diferença aqui, né? Se for o g primeiro e o f segundo, então o g é externo e o f está dentro. Aqui é f bolinha g, então o g é interno e o f externo. O g interno e o f externo, tá? Então essa é a minha composição de funções. E aí, em geral, dadas qualquer funções f e g, começamos com o número x no domínio de g, encontramos sua imagem g de x. Se esse número g de x estiver no domínio de f, então podemos calcular o valor do f de x, do f do g de x. O resultado é uma nova função h de x, que é o que? É a composição do f do g de x obtida pela substituição de g em f. O que isso tudo quer dizer aqui? Isso tudo quer dizer que eu estou achando uma terceira função, que é a composição do f com g de x, onde o g de x é interno ao f, tá? E que além disso, eu tenho que observar os domínios das duas funções para verificar se tem compatibilidade entre elas. Então, na verdade, não é nem o domínio, mas a imagem de uma com o domínio da outra. Então, o g de x ele tem uma certa imagem, tem um domínio e tem uma imagem. Essa imagem do g de x é que vai ser passada por f, certo? Então, a imagem do g de x tem que ser compatível com o domínio da f de x. Se a imagem do g de x for só números que não pertencem ao domínio do f de x, então não tem como compor duas. Ok? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a minha função. Bora botar aqui uma função x que é igual a menos x, né? Então, eu pego um valor e coloco lá negativo nele. Essa função, o domínio dela é o que? Qualquer x pertencente ao real, certo? Qualquer número real eu posso colocar aí, certo? E a minha imagem, chamar de i aqui, também vai ser qualquer número real. Então o resultado aí é qualquer número real, tá? Então y igual aqui f de x. Aí eu tenho outra função g de x, que é quem? É a raiz de x. Raiz de x, qual é o domínio dela? Números reais, né? Não negativos, certo? Então ele não pode receber números negativos. E a imagem também vai ser números reais. Não vou chamar aqui de z, vamos misturar, tá? Z vai ser números reais também não negativos, certo? Se eu fizer uma composição das duas, do tipo g, f, né, de x, então eu vou pegar um determinado valor de x, aplicar no f, depois pegar o resultado e botar no g de x. O que eu vou ter? Externamente a minha função raiz, certo? Raiz de x. Então vamos
tá? Então, quem está na direita fica externo, quem está na esquerda é externo, quem está na direita é interno, certo? Então, quem está na direita vai estar interno ao g. Então, minha função g de x é raiz de x. Exatamente onde está o x, eu vou trocar pelo f de x. Então, vai ser raiz do f de x. Quem é f de x? É o menos x. Então, vai ser raiz de menos x. De cara aqui a gente já percebe, né, o quê? Que essa função raiz, para eu ter resultado real para ela, eu tenho que aplicar valores negativos para ela. Se eu aplicar um valor positivo, vai dar raiz de menos alguma coisa. Não pode. Tem que botar números negativos exatamente para fazer o jogo de sinais e ficar tudo positivo. Ok? Então vai ficar raiz do número positivo. Então, essa imagem aqui do x, né, essa imagem aqui da minha função f, ela tem números que não são compatíveis com esse domínio aqui. Certo? Então, números não são compatíveis. Então, os números que eu vou poder passar para minha função g de x tem que estar restrito a esse domínio aqui. Então, essa imagem tem que estar... tem que ser apenas parte dela. Essa é a ideia. Então, apenas parte dessa imagem vai poder entrar aqui nesse domínio. Se apenas parte dessa imagem pode entrar nesse domínio, então tem que pegar apenas parte desse domínio original do f, que me gera essa imagem, para eu poder aplicar no domínio do g, que vai me gerar a imagem lá do g. Entenderam? Então eu tenho que, aqui, nesse caso de composição de funções, analisar os domínios das imagens em cascatas. Então, se a gente pensar em termos de máquinas, né, tenho minha função g e minha função f. Vou pegar meu x, estou pegando aqui no f, bolinha de g. Né? Pego meu x, jogo no g, vou ter um resultado, esse resultado eu jogo no f, o resultado todo, né? Jogo no f, e eu tenho o f do g de x. Então, tenho aqui o f, o fog de x. Se for o g, bolinha de f. É o contrário, a primeira máquina é o f e depois é o g, tá? Então, assim, faz diferença. Aqui na composição faz diferença a forma como estou representando. Quem é o primeiro e o segundo vai dar resultado diferente, certo? Uma coisa é eu fazer, por exemplo, g bolinha f, né? Igual f de x aqui. Vai ficar raiz de menos x. Se for o contrário, se for o f do g de x, como vai ser? Então, externamente é a função menos x, certo? Só que no lugar do x eu vou botar quem? Vou botar o g de x, então vai ser menos raiz de x. Então perceba que é diferente da que está aqui em cima, certo? As duas são diferentes. Então, exemplo, tem o x² e tem o x menos 3. Eu quero encontrar o f do g de x e o g do f de x. Então, o f do g de x, eu vou pegar o g de x e colocar dentro do f de x. A gente vai substituindo. Quem é g de x? X menos 3. O f, quando no lugar do x eu tenho exatamente x menos 3. Então, f é x², no lugar do x vai entrar x menos 3. Então, x menos 3 ao quadrado. Ao contrário, o g do f de x. Então, o f é internamente. Então, primeiro a gente vai sempre substituindo de dentro para fora, tá? Então, primeiro substitui o f de x, que é f de x? X ao quadrado. Agora, g de x, que é g de x? X menos 3. Exatamente onde tem x, a gente substitui por x². Então, x ao quadrado menos 3. A gente observa que os dois são diferentes. Né? E aqui ficam alguns exemplos para vocês treinarem em casa, né? E fazerem como exercício, de pensar nessa questão do domínio, da imagem das funções. Ok, pessoal? Até mais.